Tudo bom, pessoal? Agora então está se iniciando o primeiro bloco que a gente vê realmente vai começar com o conteúdo, tudo bem? O conteúdo da nossa primeira aula são princípios penais fundamentais. E o primeiro princípio que nós vamos começar a tratar aqui é o princípio da legalidade ou o princípio da reserva legal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, quando a gente fala de princípio da legalidade ou princípio da reserva legal, a primeira coisa que eu tenho que passar para vocês é o seguinte: existem doutrinadores que eles sustentam que esses dois princípios aqui, na verdade, são um princípio só e é a mesma coisa. Agora, tem outros doutrinadores que sustentam que são princípios diferentes. Eu vou partir do ponto de vista de que é um princípio só, tá? Desculpa, tanto o princípio da legalidade como o princípio da reserva legal é a mesma coisa. O que viria a ser o princípio da legalidade ou da reserva legal? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Seria basicamente isso, tudo bem? Princípio da legalidade ou da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. O princípio da legalidade ou da reserva legal, ele está previsto expressamente, tanto no nosso Código Penal, no artigo 1º, como no artigo 5º da Constituição Federal, o inciso 39, tudo bem? Então, pessoal, uma outra coisa importante também é o seguinte: para quem adota o outro ponto de vista no qual o princípio da legalidade seria uma coisa e o princípio da reserva legal seria outra coisa, reserva legal seria o que então? Seria o seguinte: apenas a lei, ou apenas a lei penal, ela tem a competência, a capacidade para criar crimes e as suas respectivas penas. Basicamente seria isso, tá? Só uma coisa aqui, eu gosto muito de trabalhar com conceitos, então durante todo o nosso curso eu vou trabalhar muito em cima de conceito, tudo bem? Então, pessoal, aqui o nosso material está aqui. E como eu disse, né, quem quiser acompanhar a aula com material, com PDF, é só entrar em contato comigo, tá? Princípios penais fundamentais, princípio da legalidade ou da reserva legal. Primeiro ponto muito importante que merece destaque é a ideia de que alguns doutrinadores sustentam que princípio da legalidade ou reserva legal são a mesma coisa. No outro giro, outros doutrinadores sustentam que o princípio da reserva legal é uma coisa e que o princípio da legalidade é outra coisa. Vou partir do ponto de vista de que ambos os princípios são a mesma coisa. O princípio da legalidade ou da reserva legal possui previsão expressa tanto em nosso Código Penal, artigo 1º, como na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 39. Vejamos, artigo 1º, pessoal, do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Observação para quem adota outro ponto de vista, qual seja que esses dois princípios são coisas diferentes, o princípio da reserva legal sustenta que apenas a lei ou a lei penal tem competência, capacidade para criar crimes e suas respectivas penas. Portanto, por princípio da legalidade ou da reserva legal, se entende que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Pessoal, é o seguinte: o princípio da reserva legal ou da legalidade, ele pode se manifestar de 4 formas. Só uma coisa antes aqui, é importante deixar claro o seguinte: doutores, estou profetizando na vida de vocês. Eu não falo latim, eu também ainda não falo inglês, então se de repente alguma expressão em latim, em inglês, eu acabar não falando a pronúncia da maneira mais correta, eu peço que vocês alegrem, tudo bem? Então, como eu estava dizendo, o princípio da legalidade ou da reserva legal, ele pode se manifestar de 4 formas. A primeira seria a lex prévia, a segunda a lex scripta,
a terceira a lex estricta e a quarta seria a lex certa, tudo bem? Vamos começar a falar a respeito da lex prévia, que é a primeira. O que vem a ser essa forma de manifestação? Essa forma de manifestação nada mais é do que o princípio da anterioridade da lei penal. O que esse princípio da anterioridade da lei penal ele sustenta? Ele sustenta o seguinte, que para que uma conduta ela possa ser considerada criminosa, deve existir uma lei anterior a essa conduta, dizendo que tal conduta é crime. Então, novamente, a anterioridade da lei penal é o seguinte, para que uma determinada conduta possa ser considerada criminosa, é necessário que exista uma lei anterior a essa conduta, dizendo que tal conduta é considerada criminosa. Nada mais do que isso, tudo bem, pessoal? Então a gente tem nós temos a conduta aqui e tem que existir uma lei anterior. Conduta aqui, tem que ter uma lei anterior dizendo que tal conduta é criminosa para que realmente essa conduta seja crime, tudo bem? O princípio da anterioridade da lei penal, ela proíbe, por exemplo, o que a gente chama da lei penal retroagir para prejudicar o agente. Então, pessoal, a lei penal, ela não pode retroagir em prejuízo do agente, tudo bem? Não pode fazer isso aí. Agora, uma coisa que tem que ficar muito clara é o seguinte, a lei penal, ela não pode retroagir para prejudicar o agente. Mas a lei penal, ela pode retroagir em benefício do agente. Isso aqui é muito importante que fique claro, tudo bem? A lei penal não pode retroagir para prejudicar o agente, mas ela pode retroagir para beneficiar. E uma observação aqui muito importante, pessoal, é o seguinte, fique atento a isso aqui, tá? Que isso aqui é peguinha. A lei penal, ela não pode retroagir em prejuízo do agente, tudo bem. Mas a lei processual penal, ela pode sim retroagir em prejuízo do agente em determinadas situações, tá? Então isso aqui é importante que fique muito claro. A lei penal, ela não pode retroagir para prejudicar o agente, mas a lei processual penal, ela pode retroagir em prejuízo do agente em determinadas circunstâncias. Pessoal, eu não vou fazer a diferenciação agora de lei penal para a lei processual penal, porque não é o momento oportuno para eu falar a respeito desse tema. Mas no decorrer do nosso curso, obviamente que eu vou trazer essa diferenciação de lei penal e de lei processual penal, tudo bem? Então, seguindo aqui no nosso material, lex prévia, essa nada mais é do que o princípio da anterioridade da lei penal. O princípio da anterioridade sustenta que a lei penal deve ser anterior ao fato que se quer criminalizar. Assim sendo, se um indivíduo comete uma determinada conduta, para que essa conduta possa ser considerada um tipo penal, é necessário que exista uma lei penal anterior à conduta, como eu disse, dizendo que essa conduta é considerada criminosa. Caso contrário, não estamos diante de uma conduta criminosa. Portanto, se o indivíduo comete determinada conduta e ao tempo dessa conduta não existia nenhuma lei penal incriminando tal conduta, se posteriormente for criada alguma lei penal incriminando essa conduta, o indivíduo não comete crime nenhum. Portanto, o princípio da anterioridade proíbe a retroatividade da lei penal para prejudicar algum indivíduo, seja criminalizando condutas ou agravando de alguma forma a pena do indivíduo, tá? Então, não é, pessoal, retroagindo só para, de repente, criar uma conduta criminosa, não. Para agravar de qualquer outra forma também, como, por exemplo, agravar a pena do indivíduo, tá? Como eu disse aqui, seja criminalizando condutas ou agravando de alguma forma a pena do indivíduo. Observação, aquelas duas observações. Notar que é possível que a lei penal mais benéfica pode retroagir para benefício ao indivíduo. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui, direto essas questõezinhas aqui, caem nas questões. Observação, dica muito importante é a seguinte, a lei penal não pode retroagir para prejudicar o indivíduo.
mas a lei processual penal pode retroagir para prejudicar o indivíduo. No momento oportuno será explicada a diferença de lei penal e lei processual penal. Galera, eu citei a expressão aqui, tipo penal. Como pode ter alguns alunos que às vezes estão tendo contato com o direito penal agora, às vezes eles não sabem o que é um tipo penal, né? O que é um tipo penal? Tipo penal nada mais é do que a conduta descrita no artigo. Nada mais do que isso. Tipo penal é a conduta que está escrito no artigo. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, que é o homicídio, é um tipo penal. E lá está descrito o quê? Matar alguém. Então o tipo penal nada mais é do que isso, tá? O tipo penal, se a pronúncia estiver errada, vocês me desculpem por gentileza, foi inventado por um sujeito chamado, esse conceito, por um sujeito chamado Carl Biden, tá? Vou até escrever o nome dele aqui. Pessoal, aqui, observação. O tipo penal nada mais é do que a conduta considerada criminosa. O tipo penal nada mais é do que a conduta considerada criminosa descrita em um artigo. Por exemplo, artigo 121 do Código Penal. O artigo 121 do Código Penal é um tipo penal. O tipo penal foi criado por Carl Biden. Biden dizia que o tipo penal é um modelo ou molde dentro do qual o legislador faz a descrição do comportamento considerado infração penal. Vou colocar o nome dele aqui para vocês verem como é que é o nome dele. O nome do indivíduo é Carl Biden. Esse aqui é o indivíduo, tudo bem, pessoal? Doutores, é o seguinte, a irretroatividade da lei penal, ou seja, a lei penal não poder retroagir para prejudicar a gente, também vale nas questões das normas de execução penal, tá? Em relação à lei de execução penal. Então, a lei penal ela não pode retroagir também em prejuízo do agente, também nessas questões de execução penal, tá? Observação. A irretroatividade da lei penal mais gravosa é também aplicada às normas de execução penal. Inclusive, tem um julgado aqui que eu vou deixar para vocês também, eu vou apagar aqui. E se alguém tiver interesse em dar uma olhada nesse julgado, julgado do Supremo Tribunal Federal, foi o HC 68.416. De 8/9/1992. Então, se alguém tiver interesse em dar uma olhadinha nesse julgado aqui, tá? Que fala sobre essa questão das normas de execução penal. Doutores, agora a gente vai passar para outra forma de manifestação, que é a lex escrita, tudo bem? O que essa lex escrita aqui é? Ela é o seguinte, a lex escrita, a segunda, ela proíbe que os costumes e outros atos normativos que não a lei penal, ela possa criar crimes e cometer penas.
Então a lex scripta nada mais é do que isso. Ela proíbe que costumes e outros atos normativos que não a lei penal, eles possam criar crimes e suas respectivas penas. Nada mais do que isso. Eu acredito que isso aqui é o suficiente a respeito dessa manifestação, tá? Então aqui no material, lex scripta. A lex scripta impede que os costumes e outros atos normativos que não a lei possam criar crimes e combinar penas. Agora a gente vai falar sobre a terceira, que é a lex stricta. Note a diferença, tá? Lex scripta e lex stricta, tá? Então aqui é cri e aqui é tri, tá? Não confunda. A lex stricta é o seguinte. A lex stricta, ela proíbe, no âmbito do direito penal, do que se chama de analogia in malam partem. Então, a lex stricta impede que no âmbito do direito penal exista essa chamada analogia in malam partem. Agora, no outro giro, é permitido no âmbito do direito penal a analogia in bonam partem, tá? Então, agora uma coisa importante é o seguinte, o que significa uma analogia in malam partem e uma analogia in bonam partem? É o seguinte, isso aqui é bem simples, tá? A analogia in malam partem é aquela analogia que é utilizada em prejuízo do indivíduo. Agora, a analogia in bonam partem é aquela analogia que é utilizada em benefício do indivíduo. Então, é bem tranquilo, né? Até pelo nome, a gente já consegue pegar o que é cada um. Então, analogia in malam partem em prejuízo do indivíduo. Analogia in bonam partem em benefício do indivíduo, tudo bem? Seguindo aqui no material, a lex stricta. A lex stricta sustenta que não pode existir no âmbito do direito penal a chamada analogia in malam partem. Contudo, no âmbito do direito penal é permitido que se chame de analogia in bonam partem. Observação: a analogia in malam partem é aquela analogia empregada em prejuízo do indivíduo. A analogia in bonam partem é aquela analogia empregada para beneficiar o indivíduo. É bem realmente o contrário de uma coisa e de outra, tá? Pessoal, agora a gente vai falar sobre a última forma de manifestação, que é a lex certa, tudo bem? O que vem a ser essa lex certa? É o seguinte, essa lex certa, ela também é chamada por alguns doutrinadores de princípio da taxatividade. Eles têm assim, eu já vi alguns doutrinadores falar de princípio da taxatividade e nem mencionar lex certa, e já vi doutrinadores falar lex certa e não falar de taxatividade, mas o conceito deles é a mesma coisa, tá? Então, alguns sim, outros não. Então, eu parto desse ponto de vista, tá? Lex certa, princípio da taxatividade é a mesma coisa. O que vem a ser esses dois aqui é o seguinte: a lex certa, o princípio da taxatividade, ela sustenta o seguinte, que a lei penal, os tipos penais, eles devem ser certos, devem ser determinados, devem ser precisos, de maneira que todos consigam compreender o que ali é passado. Então seria basicamente isso. Lei penal, tipos penais devem ser precisos, certos, determinados, de maneira que todos consigam compreender o que ali é passado. Aí surge uma questão. Pessoal, quando nós estamos diante de um tipo penal, de uma lei penal imprecisa, incerta, indeterminada, o que surge? Aí surge o que nós chamamos de tipo penal vago. O que seria então um tipo penal vago? Nada mais do que isso. Tipo penal vago, conceito, é uma lei penal, um tipo penal impreciso, incerto, indeterminado. Nada mais do que isso, tá? Seguindo aqui, só uma coisa, pessoal. Existem doutrinadores que se referem à lex certa ou princípio da taxatividade como mandato de certeza, tá? Fica atentos a isso. E outra coisa muito importante que eu quero passar aqui antes de seguir aqui é o seguinte, galera, nomenclatura,
salva a vida de concurseiro. Às vezes você erra uma determinada questão sabendo o conteúdo daquela questão, só não sabia que aquele instituto, aquele conteúdo era nomenclaturado de uma outra forma. Então, sempre que possível, é importante que vocês saibam dois, em vez de só dois, três nomes a respeito de um determinado instituto, tá? Então, lex certa. Esta determina que no âmbito do direito penal não pode existir tipos penais e penas indeterminadas, imprecisas. Os tipos penais e as penas devem ser claros, precisos, de forma que todos consigam compreender o que ali é passado. Observação. Aqui a gente chama a lex certa de princípio da taxatividade. O tipo penal que ofende a lex certa, o princípio da taxatividade, é denominado de tipo penal vago. Tipo penal vago é aquele que possui conteúdo indeterminado. Observação. Há doutrinadores que se referem à lex certa, o princípio da taxatividade, com a expressão mandato de certeza. Pessoal, em relação a esse primeiro princípio da legalidade ou da reserva legal, era isso que eu tinha para passar. Passei muitas informações para vocês a respeito desse assunto. Acredito que é o suficiente para a prova da OAB, tudo bem? E para vários outros concursos também. Vou apagar aqui e vou só explicar uma coisa para vocês. Pessoal, presta bastante atenção nisso aqui que eu vou explicar para vocês agora. É o seguinte, mandato é uma coisa, tá? Mandado é outra coisa. Eu não vou adentrar na explicação disso agora, porque isso aqui não é o objeto da nossa aula, mas no momento oportuno eu vou tratar a respeito disso com vocês, tá? Então eu só queria fazer essa observação para vocês já ficarem atentos em relação a isso. Mandato é uma coisa. Mandado é outra coisa, tá? Pessoal, o próximo princípio que a gente vai começar a falar agora é o princípio da exclusiva proteção do bem jurídico. O que vem a ser esse princípio da exclusiva proteção do bem jurídico? É o seguinte, o direito penal, a lei penal, ela deve buscar salvaguardar, proteger, guardar aqueles valores, bens jurídicos, bens que são importantes para o bom convívio social, importantes para a sociedade como um todo. Então, o direito penal, ele não deve se preocupar com bens jurídicos, bens, valores que não são importantes para a sociedade. É basicamente isso, tá? Agora, uma coisa importante em relação ao princípio da exclusiva proteção do bem jurídico é o seguinte. Esse princípio ele funciona muito como um limitador à atividade legislativa do legislador, de modo que o legislador ele não venha a criminalizar condutas que não merecem ser criminalizadas, tudo bem? Então, pessoal, só que no nosso material, e a gente já está finalizando esse bloco e no próximo a gente volta, tá? Então, o princípio da exclusiva proteção do bem jurídico.
O direito penal deve proteger, salvaguardar, guardar valores, bens jurídicos que são importantes para um bom convívio social, importantes para a sociedade como um todo. O direito penal não deve proteger, salvaguardar valores, bens jurídicos que não são importantes para um bom convívio social, como eu disse, não são importantes para a sociedade como um todo. E é aquela observação, o direito penal não deve se preocupar com coisas pequenas. O princípio da exclusiva proteção do bem jurídico serve como um limitador à atividade legislativa, para que o Poder Legislativo não venha criminalizar condutas que não merecem ser criminalizadas. Então, pessoal, suficiente, tá, em relação a esse princípio aqui. Isso aqui já é o suficiente para vocês enfrentarem a prova da OAB. E o bloco está finalizando. No próximo bloco a gente continua com a matéria, tá? Aí a gente vai falar a diferença do princípio da intervenção mínima, necessidade, e o princípio da fragmentariedade, tudo bem? Até o próximo bloco.